Galera, a gente tem também aqui a Série C do Campeonato Brasileiro praticamente definida, né? Falta uma rodada pra a Série C do Campeonato. Tá, saiu correndo aqui essa gata louca. Temos aqui algumas definições já, né? Temos aí 18 rodadas, falta uma e temos aí uma boa parte dos times já em suas posições garantidas, né? Do primeiro ao sexto colocado já estão classificados para o quadrangular final. Botafogo da Paraíba, Atlético, Ferroviária, São Bernardo, Ipiranga e Volta Redonda já estão classificados matematicamente. Resta a sétima e a oitava vaga que estão em disputa. Londrina, Remo, Náutico, Figueirense e o Confiança aqui, ele não alcança mais a equipe do Remo, porque apesar de 22 pontos, alcançar 25 se ganhar e os seus adversários perderem, o Confiança só chega a 7 vitórias, o Remo já tem 8. Então, no critério de desempate, o Remo não pode ser ultrapassado pelo Confiança. Então, temos aí Londrina, Remo, Náutico e Figueirense brigando por uma vaga aí nesse G8 para tentar lutar pelo acesso. Confiança, Tombense, CSA e Caxias já estão também matematicamente garantidos na Série C, assim como o Floresta. O Floresta pode ser alcançado em pontos pelo Sampaio Corrêa, pela Aparecidense, mas o Floresta tem 5 vitórias. Sampaio Corrêa e Aparecidense tem apenas 3, então eles não conseguem ultrapassar a equipe do Floresta, né? Então está matematicamente garantido também o Floresta. A luta contra o rebaixamento, então, fica entre ABC, Sampaio Corrêa e Aparecidense. Desses três, só um se salva. E o ABC precisa só de um empate para se salvar. Porque o Sampaio Corrêa ganhando e o ABC perdendo, o Sampaio Corrêa vai para pelo menos -5 de saldo e o ABC fica com -5 pelo menos também. E aí o Sampaio Corrêa teria um gol a mais, porque faria pelo menos um gol para ganhar, né? Então teria ido para 16 gols e o ABC ficaria com 15. Empatariam em saldo de gols, né? E o Sampaio Corrêa passaria no número de gols marcados. Mas tem toda essa disputa, todo esse duelo. A Aparecidense é um pouco mais difícil, tem que rolar alguma goleada aqui, né? Para poder se salvar. Mas, enfim, quais são as matemáticas dos times aí para se salvar? O ABC precisa de um empate. E se o ABC perder o seu jogo, ainda tem que o Sampaio Corrêa ganhar e observar essa questão aqui do número de gols marcados. Por exemplo, o Sampaio Corrêa ganhar de 1-0 e o ABC perder de 3-2, por exemplo, o Sampaio Corrêa ficaria com 16 e o ABC com 17 gols marcados, mesmo tendo o mesmo saldo de gols, então ficaria à frente da equipe do ABC. Então, precisa observar também essa questão aí de saldo de gols, né? Então, o ABC, se perder, ainda tem que olhar toda essa questão, né? Sampaio Corrêa e Aparecidense. E nessa última rodada, o ABC joga contra a própria Aparecidense. Então, se rolar uma goleada aqui, a Aparecidense pode passar a equipe do ABC, né? Por exemplo, um 3-0 aqui para a Aparecidense. 3-0, aí viria para -5 o saldo da Aparecidense e o ABC ficaria com -7, no caso. Mas, por exemplo, um 2-0 também ficaria -6 a Aparecidense, -6 o ABC e 19 gols marcados para o Aparecidense, né? Então aí 2-0 para a Aparecidense, o ABC está rebaixado matematicamente. Mas não quer dizer que a Aparecidense se salva, porque o Sampaio Corrêa precisa, ganhando o Sampaio Corrêa e observando também, claro, o saldo de gols, o Sampaio Corrêa ganhando fica à frente da Aparecidense, né? Então, para a Aparecidense se salvar, tem que ganhar do ABC de 2 ou mais gols de vantagem e ainda olhar a equipe do Sampaio Corrêa, né? O saldo que o Sampaio Corrêa vai fazer nessa última rodada, que joga contra o Confiança, tá? Então essa é a matemática aí. O Sampaio Corrêa precisa ganhar o seu jogo e olhar a questão de saldo de gols também, né? Em relação ao ABC. Já o ABC, se
o ABC precisa só de um empate, né? Sampaio Corrêa e a Aparecidense precisam ganhar os seus jogos e torcer contra o ABC. No caso, a Aparecidense, se ganhar, é porque ganha do próprio ABC, então já tem essa questão, né? Mas aí é isso, a Aparecidense precisaria ganhar de 2-0 e torcer para o Sampaio Corrêa ficar atrás nos critérios de desempate ou tropeçar, perder o seu jogo, né? Tá? Já aqui em cima, a gente tem Londrina, Remo, Náutico e Figueirense. O Figueirense joga contra o Volta Redonda, o Remo joga contra o São José e o Londrina tem o duelo direto contra o Náutico. Então, o Londrina, se empatar o seu jogo, ainda pode ser ultrapassado pelo Remo e pelo Figueirense, né? Então, o Londrina precisa matematicamente ganhar o seu jogo. Londrina ganhando e Remo ganhando, matematicamente os dois já se garantem, né? Porque o Remo viria para 28 pontos e só o Náutico conseguiria chegar aos mesmos 28, sendo que o critério de desempate do Remo é superior, né? Então, o Remo não é ultrapassado pelo Náutico se o Remo ganhar. Então, a matemática para Londrina e Remo é fácil, é ganhar os seus jogos. E mesmo assim, por exemplo, se o Londrina perde e o Remo empata, o Londrina tá fora. Porque seria ultrapassado pelo próprio Náutico, o Londrina, porque se perder, perde o duelo direto contra o Náutico, né? E aí o Náutico já ultrapassaria o Londrina e o Remo empatando vai para os mesmos 26 pontos, sendo que critério de desempate também. Então o Londrina, se perder, é muito difícil que o Londrina consiga ficar, né, no G8. Já se o Londrina empatar, o Náutico tem que torcer para o Remo perder o seu jogo, né? Aí o Figueirense ganhando também poderia ultrapassar o Londrina, né? Mas o Figueirense ganhando vai para 27, né? Figueirense contra Volta Redonda. Figueirense ganhando vinha para 27 pontos. E aí com um empate do Londrina, o Figueirense ultrapassaria o Londrina no critério de desempate. Viria para 27 pontos, o Londrina ficaria com 27 também. E aí o Figueirense ganhando, né? Torcendo aí por um empate de Londrina e Náutico, o Figueirense está dentro, porque ultrapassaria pelo menos esses dois adversários, né? E aí ficaria a depender do Remo, se o Remo ganhar o seu jogo, ficaria em sétimo e Figueirense em oitavo. Mas o torcedor do Figueirense tem que torcer aí, principalmente por um empate entre Londrina e Náutico, né? Já o Remo, se empatar o seu jogo, um empate do Remo, como é que ficaria aqui? O Náutico ganhando do Londrina, ultrapassaria o Londrina e ultrapassaria o Remo também, mas o Remo com um empate e uma derrota do Londrina ficaria à frente do Londrina nesses critérios, e aí torceria para o Figueirense não ganhar o seu jogo para conseguir passar, fazer, sai daí, Solange! O que é que tu tem hoje, moleque? Oxi! Só quer ficar atrás desse computador. Fala pro povo aí. Diga que você é uma traquina. Vai. Sua gata maluca. Eu vou... Deu um susto nela pra ela correr. Fugiu. Enfim... tem muita coisa aí, né, velho? A gente pode até puxar aqui um simulador pra tentar ilustrar melhor quais são os cenários, né? Então vamos fazer isso aí.